E a TV UESB continua a série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E é importante ressaltar que as perguntas foram produzidas previamente pela Comissão Eleitoral e são as mesmas para todos os candidatos. E cada entrevistado tem um tempo de 10 minutos para responder 4 perguntas que envolvem questões relacionadas à administração da universidade, docência, entre outros. E hoje nós recebemos Daniel Silva, que é candidato pela Chapa 1, Alternância Acadêmica em Defesa da UESB. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui ao UESB Notícias. Muito obrigado. Nossa primeira pergunta, candidato, como nós informamos, o senhor vai ter o tempo de 10 minutos para responder as 4 perguntas. E a primeira é o seguinte: a Constituição Federal, em seu artigo 207, garante autonomia didático-científica, administrativa e também de gestão financeira e patrimonial às universidades. E, no entanto, como exercer essa autonomia por exemplo, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em tempos de contingenciamentos orçamentários? O senhor vai começar a responder, o seu tempo começa a valer a partir de agora. Ok. Então, assim, em tempos de contingenciamento, a gente precisa, primeiramente, entender o nosso orçamento. Hoje, da receita líquida do Tesouro do Estado, é repassado para as universidades estaduais da Bahia 5%. Desses 5%, a UESB, na divisão, no rateio que hoje acontece, ficamos com apenas 21%. A gente precisa de um reitor que levante essa bandeira, nós precisamos aumentar de 5% para 7%, porque esse é o cálculo que nós fazemos, que hoje seria o ideal para a gente poder retomar as nossas atividades com a devida importância que a UESB merece, seja de pesquisa, de extensão, de pós-graduação. E a gente sabe que a UESB cresceu muito e hoje nós somos o terceiro valor que recebemos das universidades estaduais da Bahia e precisamos rediscutir isso no Fórum de Reitores. A UESB não é mais a terceira, nós crescemos muito mais do que outras universidades do estado da Bahia e precisamos nos colocar no nosso devido lugar e receber o rateio na forma que nós possamos levar a nossa autonomia sem prejuízo. Nossa autonomia também precisamos levantar outra bandeira, porque nós hoje sabemos que desses 21% que recebemos, nós dividimos isso em 12%. A lei orçamentária, ela divide em 2/10. E a gente sabe que hoje o próprio governo do estado, numa tentativa de assolar a universidade, ele não faz esse repasse integral. E a gente tem recebido mensalmente um orçamento abaixo do repasse mensal. E nós precisamos também de outras alternativas, além da receita líquida do Tesouro. Nós temos os Ministérios de Saúde, o Ministério da Agricultura, o Ministério de Educação, os próprios institutos que estão nesses ministérios, estão alocados nesses ministérios, que são fontes de recursos. E precisamos também ter conversa com instâncias superiores, como a Assembleia Legislativa, para que esses fundos de educação, fundo de extensão, da própria permanência estudantil, que é um problema hoje que nos assola da universidade, nós precisamos regulamentar esses fundos, precisamos de frentes parlamentares que vão à luta, que façam frente para a criação desses fundos e que nós possamos usar para que, de fato, nossa autonomia seja dada e seja a Constituição cumprida como de fato deve ser. Caso o senhor seja eleito, o que a sua gestão deve fazer para garantir a valorização dos servidores da UESB ao longo dos próximos 4 anos? A valorização do profissional, a gente começa pela própria saúde e bem-estar. Nós hoje precisamos de fortalecer o nosso núcleo de assistência psicológica. Hoje nós temos núcleos que não atendem, nós já tivemos problemas diversos na universidade, inclusive de suicídios de professores, e que a gente precisa de uma atenção maior, não só na remediação, mas também a gente precisa de prevenir, porque é prevenindo que a gente, até os custos em saúde, eles vão ser reduzidos, e a gente precisa trabalhar com o orçamento, que hoje todas essas nossas falas do pleito eleitoral, de todas essas conversas, todas essas problemáticas, elas precisam estar alinhadas com o nosso orçamento.
né? Então a gente precisa dar saúde, bem-estar para que a gente valorize o nosso funcionário, né, público, o nosso servidor. Eu não costumo diferenciar o professor do servidor técnico analista, para mim são todos servidores. Precisamos acampar uma bandeira, pois a gente sabe que a defasagem salarial hoje dos nossos servidores, né, precisam ser rediscutida em instâncias onde a gente possa conversar. E assim, o que eu acho que hoje mais assola foi a retirada dos nossos direitos, né, tanto dos professores quanto dos técnicos. Temos técnicos e professores que ainda trabalham em locais insalubres, e essa insalubridade foi cortada de forma indevida, e precisamos de um reitor que seja articulado e que levante essa bandeira, porque esse é um dos problemas que assolam hoje, e um problema que é um efeito dominó, né? Se você tem os seus direitos retirados, não tem como você, né, estar bem, ter um bem-estar, né, ter saúde, porque isso sim causa muitos problemas psicológicos, né, os problemas financeiros dos nossos servidores. Candidato, nós sabemos que a UESB ela é multicamp. E quais são as propostas para garantir a eficiência e a eficácia no tratamento das particularidades de cada campus? A nossa chapa, né, a chapa 1, ela tem discutido, temos até revisado outros projetos, e nós precisamos de um olhar bastante lento, porque precisamos observar as peculiaridades que nós temos na multicampia. Então, eu não acredito em modelos prontos, eu não acredito em modelos, né, copiados. O que eu acredito é que precisamos discutir entre os 3 segmentos dessa universidade, né? Somos formados pelos 3 segmentos de professores, de técnicos administrativos, que para mim são servidores, e os discentes. Então, eles precisam participar, precisamos ver as particularidades de cada departamento. Nós temos departamentos com ciências muito instrumentais, com ciências que naturalmente são mais caras. Então, a gente precisa, né, de ter um olhar peculiar, com a participação de todos os segmentos, com a participação de todos os campos, e dar um olhar para essa descentralização. Hoje, nós temos um modelo centralizado, mas nós precisamos, né, além de fortalecer os conselhos de campo, que são eles que decidem pelos campos, e depois a Prefeitura de Campos vai executar, e aqui em Conquista, no campus daqui de Conquista, nós hoje não temos, né, o nosso Conselho de Campos. É preciso formar um Conselho de Campos com todas as categorias para que tenhamos força, para que tenhamos voz e unificar, né? A gente tem a multicampia, precisamos olhar a vocação de cada campus, mas precisamos entender também a UESB como uma instituição que ela está no sudoeste da Bahia, ela é uma instituição única, né, apesar de ser multicamp, e ela deve, né, ser internacionalizada, ela deve ser nacionalizada, ela precisa dessa quebra de paradigmas, dessa divisão, e é assim que eu me coloco como candidato. Um candidato que venha agregar esses campi, e que tenhamos um entendimento, né, da realidade de cada campus, e estaremos atentos a cada um, né, atendendo a sua vocação e a sua peculiaridade. Candidato, um dos grandes problemas da UESB é, sem dúvida, a evasão discente. Como enfrentá-la? Qual a proposta do senhor para tornar mais eficiente a permanência estudantil? É um caso que precisamos averiguar, porque está posto. A pior situação que nós temos, né, é a da evasão do aluno. A permanência estudantil vem sendo assolada por todas essas questões, né? Seria desmerecer todos os ex-reitores, seja ele Valdenor, seja ele Abel, seja ele o Roberto Paulo, a atual gestão, porque a gente cresceu bastante, né? Mas nós temos ainda estruturas que foram deixadas para trás, como o restaurante universitário em Itapetinga. Então, nós precisamos, essas
obras que foram deixadas para trás, nós precisamos retomar. A gente sabe que tem estudante que hoje, né, ele evade da universidade por não ter alimentação, né, adequada, por ele não ter acesso ao transporte, por ele não ter acesso muitas vezes à moradia. Nós que somos professores, que estamos aqui dentro da UESB, eu tenho 8 anos de UESB, nós somos realmente o muro da lamentação dos alunos. Então a gente sabe de forma, né, peculiar, particular de cada aluno, quais são esses reais problemas, mas precisamos diagnosticar para poder decidirmos, porque apesar de ser particular, todos são de responsabilidade da nossa universidade. Não podemos acolher esse aluno e não ter uma política de permanência do aluno, né? Precisamos de uma gestão humanista, crítica e reflexiva para ter um olhar lento para esse grande problema, porque olhares rápidos, racionalizações rápidas podem levar a execuções, né, errôneas, e nós não estamos em condições. Como já coloquei, o orçamento nosso está limitado, né, temos como correr atrás de outros, mas precisamos, quanto menos orçamento tiver, mais bem gasto tem que ser o nosso dinheiro. E a evasão, ela está aí para ser resolvida. O senhor ainda tem mais 15 segundos. Eu queria falar para vocês que nós somos uma chapa alternativa acadêmica e não uma chapa alternativa política. Então, eu peço o seu voto para a chapa 1 e venha conosco para fazer um UESB. Seu tempo acabou, candidato. Muito obrigada por sua participação aqui no UESB Notícias. Obrigado. E a gente fica por aqui. Outras informações na nossa próxima edição, nesta quinta-feira, ao meio-dia. Uma boa tarde para você. A dengue